Shalom, shalom, gente. Vamos agora começar nosso programa, começando o dia falando com Hashem. Hoje eu quero promover o livro do Rav Shimshon Brisker, E Quando a Justiça Falha, sobre as Ashgacha Pratit, como Hashem está no controle de tudo. Muito bom esse livro, é em PDF, no final tem os dados. Queria falar algo para vocês hoje muito importante. E quando você está morando num país que o governo está ruim e há uma influência muito negativa, hoje tem governos que têm uma mentalidade totalmente aversa a tudo que é ligado à Torá, aos princípios fundamentais, né? Um liberalismo muito grande, uma coisa assim muito esquisita, uma falta de valores, uma inversão de valores. Se você está num país assim, como é que você sobrevive? O que você faz com isso? Como é que você consegue sobreviver? Primeiro, cada pessoa deve, exercendo o seu direito, segundo a lei estabelecida, fazer as escolhas corretas na hora de votar, não votar em pessoas que têm essa mentalidade, não concordar com coisas que estão erradas, enfim. Você exerce o seu direito, a sua opinião, é importante você se posicionar corretamente. Agora, o que fazer no sentido espiritual? Eu vou dizer algo que vocês talvez fiquem um pouco surpresos. Na verdade, quando você está numa situação muito ruim, num país que tem um governo ruim, um governo tem valores decadentes, uma inversão de valores, na verdade, que tem um posicionamento ruim, errado, enfim, e o país não está bem. Existe uma manifestação, né, daquilo que está ligado à impureza, a tomar, né, enfim. Isso é uma oportunidade que você tem para você fazer o que é correto, se portar da maneira correta. E o que é que isso vai causar? Né? Porque eu digo que isso é uma oportunidade. Porque quanto maior a dificuldade, né? Quanto mais uma situação ela seja uma situação difícil, uma situação ruim, o seu esforço para cumprir as mitzvot e fazer a diferença, ou seja, ser uma pessoa totalmente diferente daquele local onde você está, isso vai trazer muito mérito para você. Um exemplo disso foi o profeta Obadias. Ele era convertido. É um profeta convertido. Ele era da descendência física de Edom, ele era edomita. Ele se converteu ao judaísmo. Ele era uma espécie de mordomo do palácio do rei Ahav, né? O rei Acabe. Um rei muito ruim, fez muitas coisas erradas e foi julgado na época de Eliyahu Hanavi, de Elias, que houve todo aquele episódio onde os profetas de Baal foram mortos e onde houve um tempo sem chuva, depois voltou a chuva, enfim. Então, Obadias, ele era um homem justo e ele salvou 100 profetas na época que a esposa de Acabe, Jezabel, resolveu matar os profetas. Ele salvou 100 profetas e sustentou eles com o dinheiro dele. E depois disso, ele foi agraciado por Akadosh Baruch Hu com o dom de profecia. Ele profetiza justamente a derrota final de Edom, que existe hoje, é o Edom na forma de um conceito religioso. Edom hoje é representado
por uma religião, por um pensamento religioso, um falso Messias, enfim. Então, ele profetizou isso. Depois que Obadias faleceu, a esposa ficou viúva. E conta-se no Tanar o episódio quando ela pediu ajuda para Elisha, que ela falou: meu marido era temente a Hashem, mas agora ele tinha uma dívida e o credor quer levar os meus filhos como escravos. O credor era o filho de Acabe. Eliseu perguntou o que ela tinha, ela falou que tinha apenas um pote de azeite, e ele falou para ela pegar muitos potes, garrafas, e aconteceu um milagre, todas as garrafas foram cheias de azeite, ela pagou a dívida e ainda teve um sustento assegurado. Pelo mérito do marido dela, Ovadiá, o profeta Obadias. Então, gente, quando você está numa situação muito ruim, e ele estava ali, né, no palácio, o mordomo do palácio de um rei muito ruim, o rei Acabe, e uma rainha também muito ruim, a rainha Jezabel. Mas ele se preservou, ele tinha temor a Kadosh Baruch Hu, ele manteve a Torá, ele salvou 100 profetas, sustentou eles com o próprio dinheiro dele. Um ger, um convertido que se tornou um profeta. Profeta Ovadiá, profeta Obadias. Então, quando você está numa situação muito difícil e você se mantém firme, cumprindo as mitzvot, então você vai crescer muito. É uma grande oportunidade, muito grande. Uma Bat Noach, digamos, que mantém o conceito, né, da modéstia, do tzeniut, né, num lugar onde há muita promiscuidade, moralidade, mas ela se mantém firme nisso, o homem que guarda os olhos, né, num lugar onde existe muita promiscuidade, tudo isso vai trazer para essa Bat Noach, esse Ben Noach, um mérito muito grande. Então é uma oportunidade, gente, para você ganhar realmente muito mérito, porque você está se esforçando e fazendo a vontade de Hashem numa situação muito difícil, logo o seu mérito será maior. Shalom para todos.